Olhe bem para essa imagem. É Jesus, mas tem alguma coisa errada com ele. 3 rostos, 4 olhos, 3 bocas. Tudo grudado num corpo só. Em 1628, o Papa deu uma ordem direta: encontrar todas as cópias dessa pintura e queimar. Não era para sobrar nenhuma. Mas algumas sobreviveram. Foram escondidas, algumas por mais de 300 anos. O que você vai ver agora é uma das imagens mais censuradas da história da arte cristã. E o motivo que levou a igreja a tentar apagar essa pintura vai te fazer olhar a Trindade de um jeito completamente diferente. Essa pintura se chama Trindade Trifacial, 3 faces num único rosto. E ela existe por um motivo muito específico. Toda teologia cristã se apoia num paradoxo. Deus é um, mas existem 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E durante 1500 anos, os mais diversos artistas tentaram pintar isso. Mas como você pode pintar algo que é 3 em 1 ao mesmo tempo? Durante séculos surgiram diferentes soluções. Algumas usavam formas geométricas, como triângulos e círculos. Outras mostravam 3 anjos. Outras mostravam o Pai, o Filho e o Espírito Santo como figuras iguais, com exatamente o mesmo rosto. Mas nenhuma delas causou tanta controvérsia quanto a chamada Trindade Trifacial. A versão mais antiga que sobreviveu desse tipo de diagrama está no manuscrito de 1210, guardado na Biblioteca Britânica. É o primeiro registro do chamado Escudo da Trindade, um esquema que escreve: Pai não é Filho, Filho não é Espírito, Espírito não é Pai, mas todos são Deus. Mas tinha um problema: diagrama não emociona ninguém. E a igreja precisava que o povo sentisse a Trindade, não que apenas entendesse no papel. Então os artistas começaram a tentar coisas mais ousadas, e foi aí que o problema começou. A justificativa bíblica vinha do livro do Gênesis, capítulo 18. Abraão está sentado na entrada da tenda, no carvalhal de Manré, quando vê 3 homens se aproximando. Ele corre, se ajoelha e fala com os 3 como se fosse uma pessoa só. Diz Senhor no singular. Os 3 respondem juntos. Para os teólogos medievais, aquilo era a prova de que a Trindade já tinha aparecido na Terra muito antes de Cristo. 3 pessoas, uma só voz. Mas tem um detalhe importante aqui. A imagem com 3 rostos não nasceu do nada. Ela tinha referências antigas, de antes do cristianismo. Essa é a deusa grega Hécate. Era representada com 3 corpos ou 3 cabeças, simbolizando as fases da lua. No mundo asiático, divindades como Brahma também apareciam com múltiplas faces para mostrar onisciência, ou seja, ver tudo em todas as direções ao mesmo tempo. Quando os artistas cristãos começaram a desenhar Jesus com 3 faces, eles estavam sem querer bebendo dessa fonte simbólica antiga. Ou será que já sabiam e estavam fazendo de propósito? Mas foi exatamente essa associação com essas figuras simbólicas antigas que incendiou a igreja na época. Era 11 de agosto de 1628, quando o Papa Urbano VIII assina um decreto através da Congregação do Índice, o mesmo órgão que decidia quais livros eram proibidos para católicos. O decreto é bem específico. Ele cita com riqueza de detalhes o que está sendo banido: uma figura com um corpo, 3 bocas, 3 narizes e 4 olhos. A ordem do Papa: encontrar essas pinturas e queimar. E isso não parou na Europa. Em 1764, a Igreja Ortodoxa Russa fez a mesma coisa. O Sínodo de São Petersburgo mandou raspar e repintar todos os ícones com 3 rostos, dizendo que aquilo se parecia mais com deuses helênicos do que com Deus cristão. A perseguição era global. Mas aí acontece uma coisa curiosa. Quando você proíbe uma imagem desse jeito, ela não some. Ela só vira contrabando. Enquanto na Europa eles queimavam, do outro lado do oceano os artistas estavam acabando de aprender essa iconografia. A proibição papal levou décadas para chegar nas colônias espanholas. Quando chegou, os pintores indígenas e mestiços já tinham incorporado a Trindade Trifacial no DNA da arte religiosa local.
especialmente no Peru, na chamada Escola de Cusco. Mas os padres jesuítas tinham um problema. Como eles poderiam ensinar a Trindade para uma população que não falava e não lia latim? A resposta foi usar a imagem, e a Trindade trifacial era didática demais para poderem abrir mão dela. Então, as pinturas continuaram saindo. Em Cusco, em Lima, em Quito, no que hoje é a Bolívia. Mas a história mais impressionante aconteceu em Bogotá. O pintor mais famoso da Colômbia colonial se chamava Gregório Vasquez. Ele morreu em 1711, e uma das obras dele, uma Santíssima Trindade, ficou guardada por séculos. Em 1774, o Concílio Provincial de Santa Fé, que era Bogotá da época, decidiu aplicar a proibição papal localmente. Mas em vez de queimar a pintura de Vasquez, fizeram uma coisa diferente. Cobriram com tinta, mais especificamente, pintaram cabelo em cima das duas faces laterais. Os curadores do Museu Colonial acreditam que a intenção era preservar a obra do mestre, escondendo a parte herética. Quem olhasse de fora veria só um Jesus normal, com cabelos grandes. A pintura ficou assim por mais de 200 anos. Mas em 1988, quase 300 anos depois da morte do pintor, restauradores do Centro Nacional de Restauração da Colômbia começaram a limpar a obra. E aos poucos, embaixo da tinta dos cabelos, apareceram dois rostos, idênticos ao do meio. A Trindade trifacial original do Vasquez tinha sido escondida por 2 séculos, e só voltou à luz porque alguém teve coragem de raspar a censura. Essa pintura está em exposição no Museu da Colômbia, em Bogotá, até hoje. E talvez o mais curioso nessa história seja que a Trindade trifacial tentou resolver um problema impossível: como mostrar 3 pessoas em um só Deus. Mas talvez seja exatamente por isso que essa imagem causa tanto desconforto. Quando olhamos para ela, vemos 3 rostos fundidos em um só. Só que a doutrina cristã nunca ensinou isso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são 3 partes de Deus misturadas. São pessoas distintas, unidas por uma comunhão perfeita. A Trindade não é uma fusão, é uma relação. E talvez algumas verdades sejam grandes demais para caber numa imagem. Agora eu quero saber sua opinião. Se você tivesse que representar a Trindade em uma única imagem, como faria? Ou se tivesse que explicar essa relação entre eles, o que diria? São a mesma pessoa ou são pessoas distintas? Me conta nos comentários. E se você gosta dessas histórias escondidas por trás das obras, deixe seu like, inscreva-se no canal Segredos da Arte e ative o sininho. Porque por trás de toda grande obra, existe uma história que quase ninguém conhece. Até o próximo vídeo.